Oi pessoal, hoje no Chão e Paz a gente vai falar sobre segurança alimentar. E isso implica discutir as dificuldades dos pequenos produtores agrícolas, o convívio com o semiárido e ainda o caminho dos alimentos da zona rural até os centros de abastecimento. E você acompanha também as reflexões dos nossos bispos e o noticiário semanal da Arquidiocese. Tudo isso é a partir de agora aqui no Chão e Paz. Uma das atividades da Pastoral da Saúde é o trabalho com medicamentos fitoterápicos. Vamos acompanhar a reportagem para saber como funciona esse trabalho. Há 20 anos, a Pastoral da Saúde, presente na paróquia Cristo Libertador, Rei do Universo, desenvolve um trabalho muito especial, que é a produção de medicamentos naturais através das ervas medicinais. Todas as tardes, os agentes se encontram na Casa da Pastoral, localizada no bairro Dom Avelar, e sempre contam com a ajuda de membros da Pastoral da Criança. Nós temos uma casa onde a gente trabalha com a Pastoral da Saúde, com as ervas, com as plantas. E aqui as pessoas que vierem aqui, eles vão encontrar pomadas para dores, pomadas para problema de coluna, nas articulações, né, problema de pele, tumores também externos, né, que já estão bem elevados, eles também podem ter uma diminuição, né, cistos, essas coisas. E é nessa pequena casa que, com muito cuidado, a Pastoral da Saúde coloca em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Para se tornarem medicamentos fitoterápicos, as mudas, cascas, sementes e raízes passam por um processo de manipulação. Para entender um pouco sobre como acontece esse processo, Gertrude Santos de Jesus mostra como é feita uma tintura, tipo de xarope, que é utilizada por adultos em casos de sinusite. Então, tem fedegoso, catuaba, jatobá, umburana, que não tem ainda não, canela, angico, cravo, velame, pitanga e só. Isso aqui é para fazer uma tintura de sinusite. Aí a gente coloca aqui nesse vidro, ó, bota os cascos primeiro embaixo. Para se obter um extrato bem melhor, se bota os cascos primeiro, né, as raízes. Por cima vai as folhas. Aí eu vou botar aqui agora 300 álcool de cereais, 300, 150 de água. Se a água for mais do que o álcool, o extrato não presta, ele fica aguado. Então tem que fazer mais o álcool mais e a água menos. Entendeu? E ele tem que ficar aqui coberto. Aqui ele vai ficar durante de 30 a 40 dias para se obter um extrato beleza, bom, viu? Para sinusite, para circulação, para dor de cabeça. Além da tintura, aqui também podem ser encontrados xaropes, pomadas, sanativos, cocadas para a garganta inflamada, argila. Vai encontrar também aqui um tipo de xaropes, né, que são feitos com várias ervas, mas as ervas são divididas para alguns. O xarope de criança tem umas ervas que a gente escolhe e que faz com aquilo, uma quantidade menor, mais fraco, digamos assim, para que não tenha problema. Aí, então, isso cura a gripe da criança, isso vai curar o resfriado, tosses, assim, que vai acontecendo. Depois, a gente tem um que é também próprio para adulto, né? Com essas ervas, mas com uma quantidade mais elevada, para que possa também ter uma cura. Mas você deve estar se perguntando onde são encontrados tantos tipos de folhas, cascas e raízes. Uma parte a Pastoral da Saúde compra, a outra está bem pertinho, no quintal da Casa das Irmãs Servas da Sagrada Família. Aqui tem de tudo: melissa, coentro da Índia, cidreira, pitanga, graveto do cão, hortelã grosso, erva doce, arnica, barbosa e outras plantas que são usadas em tratamentos. Nós somos um grupo de 13 pessoas, onde cada pessoa tem um dia definido de vir dar sua doação, que todos nós trabalhamos como doação, nós somos voluntárias, né? Trabalhamos para a comunidade. Então, todos os dias todas as tardes, a partir de 2h30, tem 2 pessoas
a gente da Pastoral da Saúde aqui disponível para receber as pessoas que chegam precisando de algum produto que nós temos. Ou até mesmo as pessoas chegam para uma conversa, uma informação sobre saúde, né? Sempre a gente está sempre disponível para conversar. A gente sabe, assim, de verdade, as pessoas aqui do bairro que conhecem mais, que vêm pegar esse medicamento aqui, essas tinturas, esses xaropes, eles curam as pessoas de doenças que, às vezes, pessoas dizem que não tem mais cura, mas eles curam. No caso, uma pneumonia, a criança pode até não dar mais, mas vem aqui e pega e ele fica curado. Se a mãe dá a dosagem certinha, como a gente manda, fica curado, né? Nos últimos anos, a segurança alimentar passou a fazer parte das políticas públicas do Brasil, apesar de haver muito a avançar ainda. Na zona rural, os desafios são imensos. Veja por quê na entrevista a seguir. O Brasil é um dos principais produtores de alimentos do mundo, mas uma grande parcela da população ainda sofre com a escassez de alimentos, passando fome. Ainda tem a questão da obesidade, que é um dos grandes problemas da contemporaneidade. É sobre este assunto que eu vou conversar com o integrante do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia e também do Conselho Nacional, o Carlos Eduardo Oliveira. Muito prazer em recebê-lo aqui no Chão em Paz. Prazer é todo nosso. Eu queria começar explicando aqui para os nossos telespectadores o conceito de segurança alimentar. Nós temos vários conceitos no sentido de que no Brasil esse tema ele se tornou política pública nos últimos 12 anos, né? E o mais importante é que a segurança alimentar no Brasil hoje passou a ser um direito humano reconhecido na Constituição brasileira. A Constituição de 88 não reconhecia o direito à alimentação como um direito, né? E a garantia, né, o conceito se torna apropriado quando nós garantimos alimentos de qualidade, em quantidade suficiente para a população, né, com regularidade e que sejam alimentos saudáveis, né, principalmente saudáveis. E na área rural, esse conceito de segurança alimentar passa por condições adequadas de produção, o que envolve qualidade de água, tecnologia também, enfim. Quais são os grandes desafios nessa área para garantir essas condições? Olha, primeiro é importante mostrar que no Brasil nós temos dois modelos de desenvolvimento para a agricultura brasileira. A gente tem o modelo do agronegócio e o modelo da agricultura familiar, né? Hoje no Brasil a agricultura familiar detém 70% da produção de alimentos para a população brasileira. O modelo do agronegócio, que tem um peso enorme na economia nacional, mas é um modelo das commodities, né? Que são aquelas... são produtos que vão ser mais exportados, né? Que visam muito mais a exportação do que a produção de alimentos, né? Então nós temos esses dois desafios, que é o convívio de dois modelos de desenvolvimento, né? Onde um modelo tem uma prioridade, que é o modelo do agronegócio, e nós cada vez mais buscamos que esse modelo da agricultura familiar, né, principalmente em bases agroecológicas, ele possa ser mais dinamizado. 70% dos alimentos que consumimos vêm da agricultura familiar e que a Bahia tem um maior número, né, de agricultores familiares, como você colocou agora há pouco. Eu queria saber como é que estão as políticas públicas voltadas para essa parcela dos produtores rurais. Então, acho que esse é um avanço grande nos últimos anos. Essa agricultura familiar é uma agricultura que, historicamente no Brasil, foi uma agricultura de resistência, né? Esses agricultores pouco tiveram subsídios do Estado para se desenvolver, para reproduzir suas famílias e para melhorar as condições alimentares do Brasil. Foi uma agricultura de resistência por muitos anos, mas paulatinamente, né, nos últimos 12 anos principalmente, essa agricultura vem tendo uma série de subsídios, né? O avanço principal aqui na Bahia é o aprimoramento da assistência técnica e extensão rural, ampliou-se a capacidade dessa assistência técnica ser realizada, no sentido do agricultor ter um acompanhamento técnico, cada vez aumenta mais essa possibilidade, né? Ainda temos muitos desafios nessa área, né? Porque nós queremos uma assistência técnica que seja de forma agroecológica. O que é ser uma assistência técnica agroecológica?
é que a gente interaja o conhecimento do técnico com o conhecimento do agricultor para produzir um novo conhecimento que seja apropriado e integrado com o convívio com a natureza, que seja um alimento limpo, que seja um alimento sem agrotóxico, né? E que chegue à mesa dos baianos e das baianas alimentos realmente de qualidade. Então, um ponto forte e um desafio tem sido já vencido, que é o da assistência técnica e extensão rural. Nós estamos conversando aqui hoje com o integrante do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Bahia, Carlos Eduardo Oliveira, com relação ao convívio com a seca. Eu queria saber como é que essa construção está sendo feita, pensando do ponto de vista da agricultura familiar, que é mais fragilizada em relação, por exemplo, ao agronegócio, né, que normalmente possui tecnologias mais avançadas. Isso. Então, nós temos aqui no estado da Bahia e no Nordeste brasileiro, na região semiárida, onde a seca se pronuncia com mais força, né? Primeiro, a gente tem uma realidade que nós tivemos recentemente a maior seca dos últimos 50 anos, né? O que houve morte de animais, o que houve uma série de problemas, mas nós percebemos que, diferente de outras histórias passadas, de outras épocas, nós não tivemos saques, nós não tivemos êxodo rural. Por quê? Porque nós temos hoje uma série de iniciativas de convivência com o semiárido, né? Principalmente através da articulação semiárido brasileiro, que é uma iniciativa da sociedade civil organizada, e essa sociedade civil organizada conseguiu pautar o Estado brasileiro, como os estados também, os governos do Estado, para programas, né, de convivência com a seca, principalmente da convivência com o semiárido, no sentido de construção de cisternas, de tecnologias de captação de água, e isso gerou um impacto bem menor em termos negativos, né, nesse período crítico de seca do que períodos anteriores. A nossa preocupação hoje é que nós estamos entrando num novo período agora de seca e nós precisamos que essas políticas continuem sendo efetivadas e ampliadas. E a seca é um problema, na verdade é uma condição natural que a gente enfrenta, que a gente convive já há muito tempo. Só que, como você falou, a gente já melhorou muito, só que ainda não está no ideal, né? Volta e meia acontecem queimadas, justamente por conta também dessas condições climáticas e às vezes também por conta da ação humana. Mas e a gente percebe também, por outro lado, que existe um esforço coletivo, não só do governo, dos poderes públicos, mas também de organizações não governamentais. Eu queria saber o seguinte, qual é o caminho correto, né, o caminho ideal e eficiente para que essa convivência seja realmente equilibrada? Primeiro a questão é que o suprimento de água, né? O suprimento de água, nós não acreditamos no suprimento de grandes obras, como a transposição do Rio São Francisco, que muitos dos telespectadores já conhece, já ouviu falar. Nós acreditamos na gestão descentralizada da água. O que é isso? É a gente investir em pequenas iniciativas de ordem familiar, comunitária, de abastecimento de água. As famosas cisternas de placa, que são as cisternas construídas pela ASA, através de mutirões, elas garantem um suprimento, uma cisterna garante o suprimento de uma família por um bom período, né? E a ASA vem adotando uma estratégia de 2 cisternas por família, né? Uma para consumo humano e outra para produção de alimentos. E nós já temos um número enorme, né? Quase atingindo já 1 milhão de cisternas no Nordeste brasileiro, já perto disso, mas nós precisamos continuar investindo na segunda água, né? na captação da segunda água, porque essa segunda água garante segurança alimentar, né? Então esse é um elemento fundamental, é que a nossa preocupação no momento de crise que nós estamos, né, de ajuste fiscal, que as políticas sociais do governo, né, dos governos federal e estadual, elas não parem agora, né, mas que elas continuem, porque elas dão condição à população brasileira ter melhores condições até de passar esse momento de crise que o Brasil está passando. O convívio com o semiárido é um desafio histórico que a população brasileira enfrenta na região Nordeste. Essa é uma das chaves para promover melhores condições para a produção de alimentos.
Nós estamos conversando hoje com um integrante do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia, Carlos Eduardo Oliveira, e a gente falou muito até agora sobre essa questão da agricultura familiar, e aí de repente alguém pode estar pensando, o que isso tem a ver com a minha vida aqui na área urbana? Mas tem muito a ver, né? Só que a gente sabe que a maior parte dos alimentos que a gente consome vem justamente da agricultura familiar. Então, as condições de produção do campo interferem realmente no nosso dia a dia. E aí pensando, por exemplo, do ponto de vista da qualidade dos alimentos, né? Essa questão dos agrotóxicos, o que interfere na qualidade de vida das pessoas. Como é que está esse controle? Nós temos um desafio que é o abastecimento, né? O Estado brasileiro ele precisa ser regulador desse abastecimento. Porque quando o alimento entra no mercado, ele entra numa disputa do supermercado, do grande supermercado, com a mercearia lá do bairro. Então o Estado brasileiro precisa ser regulador dessa relação. Então isso é um primeiro ponto importante, né? E o segundo ponto é que o alimento, para ser um alimento de qualidade, ele precisa ser produzido também de forma que tenha um sistema de produção de qualidade. E esse sistema é o sistema agroecológico, que é um sistema que tenta aproveitar o máximo possível os recursos locais, né, usar menos possível os agrotóxicos, né, e se possível nem usar os agrotóxicos, né, no sentido de fazer um manejo orgânico dos seus solos para produzir um alimento orgânico, né, uma alimentação que possa ter qualidades biológicas, que possa ser realmente uma alimentação e não simplesmente um produto, né? E nós temos esse desafio no Brasil. Ainda não temos hoje uma política tão efetiva de incentivo à agroecologia como nós temos, por exemplo, de consumo, principalmente pelo agronegócio, mas também pela agricultura familiar, de agrotóxicos, né? Nós somos o Brasil, o país campeão de consumo de agrotóxicos no mundo, né? Hoje nós temos um cálculo que o Brasil hoje consome, a população consome per capita em torno de 7 litros por ano de agrotóxico. É muito veneno, né, que nós consumimos nos alimentos. E essa situação precisa ser mudada, né, porque, infelizmente, quem vende os agrotóxicos são as mesmas empresas que estão buscando, são as grandes empresas que estão vinculando produtos farmacêuticos, que são as empresas do agronegócio, são essas empresas que têm uma cadeia já organizada para fazer cada vez mais vender esses produtos e o interesse é o alimento como mercadoria e não o alimento como um direito humano e um alimento que seja satisfatório para nós, para satisfazer a nossa necessidade humana mesmo. E esse excesso de agrotóxicos, ele tem alguma relação com, por exemplo, o problema da obesidade que vem sendo enfrentado pela saúde pública brasileira e também pelo alto índice de incidência de câncer também nas pessoas? Acho que a questão da obesidade, para nós, é um desafio grande porque a população está tendo acesso, né? O Brasil saiu recentemente, no ano passado, do mapa da fome, isso é um dado importantíssimo. Um conjunto de políticas permitiu que o Brasil saísse do mapa da fome, né? Mas, infelizmente, a qualidade alimentar da população, a educação alimentar ainda é muito frágil. Então, nós precisamos investir nas escolas, com as crianças, com os jovens, né? Realizar campanhas, né, de televisão, campanhas públicas, para educar a população a realmente consumir alimentos de qualidade. Nós temos o Ministério da Saúde divulgou um guia alimentar, que é uma orientação de como se alimentar de forma mais saudável, que pouco está sendo divulgado para a população em geral, né? Então nós precisamos conscientizar a população de consumir, né, a gente comer menos, mas comer com qualidade, né? Isso é um elemento mais, vamos dizer, preponderante para diminuir a obesidade, que é um problema, é o maior problema de insegurança alimentar que nós temos no Brasil. Come-se muito, mas se alimenta pouco porque a qualidade alimentar não é muito satisfatória. O Chão em Paz fica por aqui. Obrigada pela companhia ao longo desta edição. Se você quiser falar com a nossa equipe, é só mandar um e-mail para chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. E para rever esta e outras edições do programa, é só acessar o nosso portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Lá você também encontra todas as notícias da nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão em Paz.